Está presente. Senadora Madalena, boa tarde. Boa tarde, embargadora Madalena. Tudo bem? Já estamos transmitindo. Sim, boa tarde. Desembargadora Madalena, boa tarde. Sem áudio. Senadora Madalena, está com áudio agora? Boa tarde, estou aqui. Boa tarde. Conseguiu se vacinar hoje? Conseguiu se vacinar hoje? Já vou contar tudo depois. Tá. Então, boa tarde a todos, desembargadora Madalena, desembargador Gilberto, procurador Luiz Fernando, secretários Bergman e Dagmar, estão em dupla hoje, advogados, servidores, Cássia, Márcia, somos em 31 hoje aqui. A sessão começa às 2h15, mas já um pouquinho antes vamos iniciar. Nós convidamos o juiz Tiago, que é presidente da Associação do Juiz do Trabalho, para nos falar. Eu convidei para ele falar 2 horas, mas ele disse que vai falar só 5 ou 10 minutos, talvez até menos, para nos contar alguma coisa deste retorno das atividades, que estamos todos preocupados com a defesa da saúde de todos e preocupados, dedicados também a cuidar do trabalho e da saúde de todos. E o juiz Tiago vai nos dizer dos debates associativos sobre as questões do 2021, que será um ano bom para todos, certamente. Então, estamos com a transmissão, como se diz, a sessão online, que é transmitida pelo YouTube, e também a gravação, como as outras demais turmas. Estamos ouvindo o juiz Tiago, então. Muito obrigado, presidente Ricardo. Acho que todos os presentes sabem que essa terceira turma é a turma dos ex-presidentes da Matra, né? Composta pelo desembargador Ricardo, desembargadora Maria Madalena, desembargador Salomão, e só não deu tempo ainda de o Gilberto ser presidente da Matra também, mas ainda há tempo, né, desembargador Gilberto? Quem sabe? Nós estamos tem muito mérito. Nos sentimos muito em casa. Mas é interessante, eu acho sempre importante esse espaço que a terceira turma abre, porque estamos vendo aqui diversos advogados e advogadas aqui em saúde, diversos servidores e servidoras aqui em saúde também, por conta de uma preocupação que o desembargador Ricardo me comentou, que é esta insegurança que, por vezes, a gente tem observado na conversa com advogados e advogadas, nossos mais próximos. Não apenas em relação ao retorno das atividades presenciais, mas fundamentalmente em razão desta expectativa que está imperando nisso tudo. E, desembargador Ricardo, eu brinco sempre com os meus amigos que entre 5 minutos e 4 horas eu dou um jeito de falar, não tem problema, a gente dá um jeito bem tranquilamente para isso, mas não vou incomodá-los há muito tempo, tentarei fazer algo bastante breve, porque os advogados, as partes estão aí apreensivos com o julgamento desta terceira turma. Sempre é importante a gente retornar ao começo, desembargador Fraga. Tiago, se o Bergman e o Dagmar conseguirem parar de compartilhar, porque estão aparecendo 2 vezes. Tudo bem. Sim. Sempre é importante, quando pensei no que falar hoje aqui, eu achei que era relevante retornarmos ao começo. Qual foi o começo de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, dentro do nosso TRT, evidentemente, dentro do nosso microcosmos? Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. Em 11 de março de 2020, nós tivemos a primeira portaria do nosso tribunal, 1107 de 2020, que estabelecia as primeiras regras para tentar evitar o contágio. Elas eram mais singelas e estabeleciam que magistrados e servidores provenientes de países em que havia o surto deveriam ficar em casa por 15 dias, uma ou outra medida, e em razão disso, desembargador Ricardo, a Matra 4, que naquele período estava sendo interinamente presidida por mim, porque a presidente Carolina Gralli estava em merecidas férias,
Hoje, mais do que nunca, eu percebo como é importante o presidente da Matra ter férias, vocês não sabem como é, realmente relevante. Mas a Matra achou que era pouco, e aí formulou seu requerimento de 12 de março, pedindo que se abrisse um gabinete extraordinário de crise e que fossem imediatamente suspensas as audiências e sessões públicas, por conta do que nós tínhamos na época, a visão e as notícias que vinham da Europa, principalmente, dando conta de que, num ambiente como o Foro de Porto Alegre, em que circulam 5.000 pessoas diariamente, ou circulavam até então, seria uma espécie de não contribuir com o combate à pandemia, nós permitirmos que as audiências não continuassem se realizando normalmente. E isso foi acolhido, foi compreendido plenamente pela administração, e as audiências e sessões foram suspensas imediatamente. Eu me recordo que, na sexta-feira daquela semana, creio que foi dia 14, eu tive a minha última reunião presencial dentro do TRT4, que foi quando esse gabinete se reuniu a primeira vez e todas as medidas foram tomadas. Digo isso nesse momento a todos os participantes e assistentes, aos desembargadores, servidores e advogados, que nós precisamos segurar mais um tempo. Digo isso em especial pelo contato que nós temos via Ana Matra com os colegas de Manaus. Eu não sei se alguém aqui tem contato com colegas que participam de atividades ou de qualquer natureza em Manaus. Se tiverem parentes, amigos, não vão me deixar mentir. Era desesperador ver como os colegas de lá estavam sofrendo, porque não existia nenhum dia, segundo eles, em que não se noticiava a morte de um advogado conhecido na justiça, não se noticiava a morte de a mãe de um conhecido, de um irmão de outro conhecido, e nem todos de idade avançada. Nem todos de idade avançada. Essa variante que atingiu Manaus e matou muita gente asfixiada por falta de oxigênio também, ela de fato agiu de um modo um pouco diferente e nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Digo tudo isso, presidente Ricardo, porque tenho observado que nós estamos relaxando um pouco. E relaxando um pouco não é uma acusação contra as pessoas, é porque estão todos muito cansados. Estão todas muito cansadas com ficar em casa, com os cuidados, com a educação online. Está tudo realmente muito difícil. Nós vamos fazer, agora, vocês imaginem, de março a fevereiro, 11 meses já. 11 meses que nós estamos em casa, trancados, e fazendo audiências telepresenciais, fazendo sessões na frente do computador. Isso realmente é muito custoso e cansa. Então, é compreensível que as pessoas estejam relaxando um pouco. Mas o presidente Ricardo pediu para eu fazer um pequeno prognóstico, e eu acredito, sinceramente, que este grupo do tribunal não irá liberar as atividades sem que tenha o aval do poder público responsável. Digo isso porque dentro do grupo que se estabeleceu, esse grupo de crise, depois o grupo do retorno das atividades presenciais, nós debatemos o link que se faz entre as bandeiras de cada região e a possibilidade de haver audiências semipresenciais ou presenciais em tal ou qual localidade. É óbvio que a gente conversa com diversos advogados e isso para o escritório de advocacia é terrível, porque o cliente já está nervoso com a sua audiência e você não sabe dizer para ele se vai ser presencial, telepresencial ou simplesmente puramente online. É bem complicado, eu compreendo isso, mas é um período, esse é o nosso novo normal, até que nós consigamos vacinar a todas e todos. Até que isso venha a ser normalizado, nós vamos ter que sim formar esse pacto dentro da nossa comunidade jurídico-trabalhista do Rio Grande do Sul, de nos ajudarmos, de nós sermos compreensivos uns com os outros na medida do que for possível. E, presidente Ricardo, eu não gosto de me autoelogiar, mas eu gosto muito de elogiar a nossa instituição. Se os colegas advogados aqui presentes têm processos em outros ramos do judiciário, eu acho que vão me secundar nisso e dizer, a gente pode garantir com muito orgulho que a Justiça do Trabalho não parou. Ela não para e não vai parar. Ela se adaptou muito rapidamente. E, evidentemente, algumas circunstâncias não foram possíveis de manter.
Nós tivemos, presidente Ricardo, ano passado, um número recorde de alvarás expedidos. Nós reduzimos a praticamente zero o resíduo de sentenças do primeiro grau. Nós estamos reduzindo a praticamente zero no segundo grau de jurisdição o seu resíduo. Nós podemos dizer com toda a tranquilidade que os juízes e juízas, os desembargadores e desembargadoras do TRT4 trabalharam com muito afinco nesse período. É bem verdade que nós temos alguns desafios ainda consistentes na coleta de prova oral, na coleta de prova pericial. Existem muitos processos nessas circunstâncias parados? Existem, mas todos os demais estão julgados. Todos os demais estão prontos para julgamento, estão julgados. Isso é importante que a gente possa ressaltar nesse momento. As audiências telepresenciais, elas têm uma dinâmica diferente. As sessões telepresenciais do TRT se adaptaram melhor à pandemia. A forma de exercício das sessões, ela fica mais simples de fazer. Os advogados fazem as suas sustentações orais e fica tudo mais fácil. É mais fácil em relação a uma audiência no primeiro grau. Não que seja fácil. Eu sei que é difícil, é complicado, e nós estamos todos num momento delicado. Mas a dinâmica de uma sessão no tribunal se adaptou melhor ao modo telepresencial. A coleta de prova oral ainda não. Nós estamos fazendo. Está dando certo, mas ainda é muito demorado. Ainda é muito arrastado, ainda é bem mais difícil. E eu não sei, normal, nós conseguiríamos adaptar 100% as audiências telepresenciais à realidade pós-pandemia. Possivelmente, acredito que não, nós ainda precisaremos ter o contato próximo com partes e advogados para poder produzir uma prova de qualidade. Neste intervalo de tempo, nós temos que pedir paciência a todas e todos, magistrados, servidores, servidoras, advogados e testemunhas, partes, todos que de alguma forma peritos, evidentemente, e peritas, todos que de alguma forma contribuem com o processo. Nós precisamos pedir, agora que tem uma luz no fim do túnel, que é a vacina, ainda que não seja uma luz muito clara, mas ela existe. A mãe da desembargadora Madalena se vacinou hoje. Madalena, não imagina a tua felicidade, que coisa boa. Nós precisamos segurar mais uns meses essa situação do jeito que está, presidente Ricardo. Não vejo nenhuma hipótese de liberarmos o trabalho presencial desse modo. E posso afiançar que a administração do tribunal, junto com a Matra, junto com o Sintrajuf também, é bom que se diga, tem sido muito responsável no trato da pandemia. Tem sido muito cautelosa e tem tudo aquilo que no passado parecia um exagero, hoje já é visto com olhos como algo normal e natural, presidente Ricardo. Lá em 12 de março de 2020, creio que muitos pensaram que era um exagero suspender audiências e sessões do tribunal. Hoje a gente observa que era necessário antes de qualquer coisa. Então, acredito que neste momento o presidente Ricardo, demais desembargadores desta acolhendo a turma, servidores, servidoras, advogados e advogadas, nós precisamos ainda alguns meses de paciência, alguns meses de resiliência e alguns meses de coragem para conseguirmos encarar essa pandemia de uma forma segura e que saiamos todos dela com muita saúde. Era só isso, presidente Ricardo. Desculpa por ter falado 10 minutos ao invés dos 5 prometidos. Obrigado, nós agradecemos a presença, nos tranquiliza o Tiago, presidente da Matra, nos falar. E eu cumprimento de público o Tiago, presidente da Matra, porque já em 11 de março percebeu a gravidade da situação. Eu percebi uma semana depois, nós fizemos no tribunal 2 órgãos especial atendendo o requerimento da OAB, em 17 e 18 de março, que confundimos os conceitos de interrupção e suspensão de prazo. Então, na metade de março, a gente já estava fazendo órgão especial presencial e o juiz Tiago, já uma semana antes, sabia da gravidade maior. Cumprimento pela percepção tão rápida. Juiz Tiago, eu digo de público para o colega levar adiante. Efetivamente, o segundo grau, o trabalho foi mais fácil de compatibilizar do que no primeiro grau. Então, o segundo grau está funcionando, a nossa turma funciona melhor do que antes, porque se adaptou bem do trabalho telepresencial. O tribunal todo produziu, no segundo grau, 7% a mais
do que no presencial. Esse é um dado que a presidente Carmen, que às vezes participa aqui na turma, nos passou agora semana passada. O tribunal todo, no segundo grau, produziu 7% a mais. Então, leva adiante esse dado. O segundo grau se adaptou muito bem ao telepresencial, comparando com o primeiro grau, que tem outras dificuldades. Eu gostaria de falar mais, mas cumprimento, não sei se a senadora Madalena quer contar a sua vacinação de hoje, ou se quanto ao longo da sessão. Quero falar. Sim. Posso? Sim. Então, bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas, aos advogados, aos servidores e ao estimado presidente da Matra 4, que acho que colocou muito bem esse momento que vivemos e como o enfrentamos. Eu também acredito que a Justiça do Trabalho está cumprindo a sua parte nesse tempo tão difícil e a verdade é que todos aqueles que integram o grupo de risco vivem um momento de incerteza, mais do que todos vivem, mas os de medo, etc. Né? Mas estamos caminhando. Eu queria dizer que hoje eu levei minha mãe para se vacinar, eu fiquei extremamente feliz em poder fazer isso. E eu até acabei me envolvendo numa pequena polêmica, porque hoje pela manhã eu vi a imprensa criticando as filas e eu disse, não, né? A vacinação começa às 8h, ninguém tem que estar levando um idoso nonagenário às 6 horas para frente de nenhum lugar, até porque ela assistente das 8 às 17. Acabei ouvindo de alguém em alguma rede social que eu vivo numa bolha e que eu não entendo a vida do trabalhador. Aí eu resolvi não avançar na conversa, porque ia ser muito comprida. Mas eu acho que é isso. O que eu noto é que realmente as pessoas estavam num afã de levarem os seus familiares para ser vacinados. Além da minha mãe, foi vacinada a mãe do desembargador Francisco hoje, a mãe do desembargador Salomão já foi vacinada dias atrás, porque foi a domicílio, né? Mas isso nos enche de esperança, porque eu também estou esperando saber quando é que eu vou ter a alegria de receber a vacina e poder voltar um pouco à nossa vida. Tenho muita saudade de ver os colegas, de ver os advogados, de ver os servidores do gabinete, de participar de uma sessão presencial, de encontrar as pessoas, mas, como bem ponderou o nosso presidente Thiago, precisamos esperar mais um pouco. Enquanto não estivermos vacinados, sem segurança para retornar ao convívio, eu acho que isso só vai gerar mais angústia. Então, paciência. E até lá, vamos trabalhando assim. Obrigada. Vou aproveitar, presidente, então, pela ordem, sou o último presente aqui na antiguidade, para cumprimentar o meu colega Tiago Malman, presidente da nossa associação. Eu fico honrado de ser acolhido por uma turma que tem 3 ex-presidentes, né? Uma vez presidente, sempre presidente, então tem 3 presidentes da Matra, agora nós temos aqui um quarto, de certa forma, demonstrando a credibilidade que tem a turma. A minha presença se dá apenas para evitar a caracterização de um dumping associativo aqui no tribunal. Mas eu sou muito honrado de pertencer aos quadros da Matra e ser representado por Vossa Excelência, né? Um juiz muito culto e preparado e um representante muito digno no exercício da atividade da presidência da nossa associação. Hoje só demonstrou o envolvimento que a pandemia permitiu nos fazer ver aqui, a coletividade dos advogados, das advogadas, dos servidores, das servidoras presentes, né? Demonstrando a importância da jurisdição e o esforço que tem feito para enfrentar a pandemia sem prejuízo do exercício da função jurisdicional. Para mim, eu fico honrado de ver que a associação está preocupada com a saúde dos magistrados, né, e com as condições de trabalho que nós temos de enfrentar. Acredito que nós
nos adaptamos bem, como disse o desembargador Fraga, né? Aumentamos a nossa produtividade, de fato, estamos reduzindo em muito o nosso estoque de processos, isso faz com que se assegure ao jurisdicionado uma prestação mais célere, né? Um menor tempo de duração do processo no tribunal, então estamos conseguindo dar um retorno da nossa atividade, apesar das dificuldades do atendimento telepresencial. Me solidarizo com os juízes e com as juízas de primeiro grau que estão enfrentando mais dificuldades, como foi destacado pelo presidente Fraga, né? Espero que passe, que seja superado, né? E cumprimento também a desembargadora Madalena por ter sua mãe vacinada, assim como o desembargador Salomão, o desembargador Francisco, né? Mas aproveito para destacar que não é por serem mães de magistrados, mas por serem pessoas de idade superior a 85 anos. Logo chegará a nossa vez de todos nós e estaremos todos protegidos e imunizados. Parabéns pela manifestação muito esclarecedora, juiz Tiago, nosso colega, e agradeço a presença em nome de um dos pertencentes à terceira turma. Um abraço. Então é isso, juiz Tiago. Obrigado pela presença. É tranquilizador ter o juiz Tiago na presidência da associação, cuidando da saúde de todos. Obrigado, tranquilizador ouvido. Eu que agradeço as gentis palavras de todos. Madalena, mais uma vez, meus parabéns, que tudo fique bem. O desembargador Gilberto sempre gentil nas suas palavras e seguramente exagerado quanto aos elogios que fez a mim. Presidente Ricardo, muito obrigado pelo convite e que os advogados e advogadas saibam que o presidente Ricardo quis esse esclarecimento aqui, me convidou para fazê-lo, preocupado que está com os advogados e advogadas. Ele me comentou exatamente que estava imaginando que seria importante que quem presenciasse o que a gente poderia falar soubesse mais ou menos o que estava no panorama próximo, o que poderia acontecer, porque se envolve, às vezes, inclusive, formas, o que eu farei com o meu escritório, vou investir nisso, naquilo, naquele outro. A preocupação, o desembargador presidente Ricardo tem essa preocupação tão grande que até com isso eles se preocupam com os magistrados, com os servidores, com as servidoras, com o tribunal, com os advogados e advogadas. Muito obrigado pelo espaço, que ele continue aberto aqui na terceira turma, que sabemos sempre que tem esse hábito muito legal de convidar outras pessoas a se manifestar por aqui. Obrigado. Peço permissão para acompanhar uns minutos a sessão e depois me retirar, presidente. Bom, não. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada, presidente, pela participação. Secretário, nós estamos com 2 secretários hoje, o Dagmar e o Bergman, que está no final de férias. Dagmar, não sei se é o Bergman ou tu, que pode começar. Pois não. Eu vou apresentar a tela, então, doutor. Sim. O advogado agradeceu ao doutor Tiago ali no chat, do escritório Beles Advogados. O que tu está compartilhando aqui, Dagmar? Estamos com o JUS 4, né? Compartilhado. Sim. Mas não precisa compartilhar. Não precisa, né? Não precisa, né? Vai apregoar o primeiro, talvez. Perfeito. Presidente, não tem nenhuma desistência hoje. Nós tivemos 4 que declinaram. Então, tá. Somos 31 menos 4, 27. Menos 2, 25. Que nós andamos fazendo sessão até às 6, 7. Não. Hoje estamos destrenados por causa das férias e do recesso, mas acredito que a gente vai chegar nesse horário. 5, 6, né? Nós fizemos algumas com uns 40, hoje é 31. Acredito que às 6 horas você consiga finalizar. Mas é bom voltar, né? Sim. Então, Dagmar? Processo 20.217-50 sustenta, houve uma alteração, Dr. Douglas Pereira Lima, pelo Banco BTG. Dr. Douglas. Estava escrita a doutora Daniela. Estava escrita a doutora Daniela, agora o doutor Douglas. É o doutor Douglas em substituição. Estamos lhe ouvindo, doutor.
Primeiramente, tendo meus cumprimentos na frente do senhor desembargador relator e demais desembargadores presentes, representantes do presentes e também os servidores. Bom, a presente reclamatória foi ajuizada em face do direito factual e de outras 4 reclamadas, as drogarias mais econômicas, Verde Capital, Móveis e Brasil Farma, sob o argumento principal de que essas empresas comporiam um grupo econômico com a primeira reclamada, as drogarias mais econômicas, e, portanto, seriam todas solidariamente responsáveis pelos créditos postulados. Findada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou o BTG solidariamente responsável pelos créditos pleiteados pelo reclamante, sob 3 principais fundamentos. O primeiro, que o Banco BTG seria o proprietário da empresa Brasil Farma, a qual, por sua vez, teria sido proprietária da drogaria. O segundo fundamento é que a alienação do controle acionário da drogaria em favor da empresa Móveis não teria produzido efeitos jurídicos porque teria sido apenas formal. E o terceiro fundamento é que o Banco BTG comporia grupo econômico com as demais empresas, conforme previsto no artigo 2, parágrafo 2 da CLT, o que acarretaria na sua responsabilidade solidária. Pois bem, com respeito, excelências, o recorrente entende que a sentença comporta reforma, pois as provas documentais produzidas no processo durante a fase de instrução permitem concluir que o Banco BTG não poderia ter sido responsabilizado, principalmente considerando 5 fundamentos principais. Primeiro, porque o Banco BTG jamais foi proprietário da Brasil Farma. Na verdade, o Banco BTG foi acionista minoritário da Brasil Farma. Ele detinha um pequeno número de ações obtidas na Bolsa de Valores. E ainda, o BTG jamais possuiu qualquer tipo de participação societária na drogarias mais econômicas. O segundo, porque em novembro de 2015, quando a empresa Brasil Farma transferiu para a Móveis o controle exclusivo da drogaria, ocorreu uma verdadeira sucessão trabalhista, quando então as empresas sucessoras se tornaram as únicas responsáveis pelos direitos e obrigações trabalhistas, inclusive aqueles relativos ao período contratual anterior à sucessão, conforme previsto no artigo 10 do 448 da CLT. E o quarto fundamento, porque diferente daquilo que foi consignado pelo juízo de origem, de que a venda das ações da drogaria realizada pela Brasil Farma para a Móveis teria sido formal, a verdade é que não houve fraude na alteração societária, de modo que não há que se falar de responsabilidade solidária. Nos termos do artigo 10A da CLT, para que seja caracterizada a responsabilidade do sócio retirante, é necessária a prova robusta de ocorrência de fraude, o que não ocorreu nos autos. Não houve qualquer prova de abuso de personalidade jurídica pelo BTG, caracterizado por um desvio de finalidade ou por uma confusão patrimonial, conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil. E quinto, porque não caracteriza o grupo econômico uma mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, ou seja, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, conforme o artigo 2, parágrafo 3º da CLT. Isso não foi analisado pelo juízo de origem e ainda não foram juntadas quaisquer provas que permitissem concluir sequer indícios de grupo econômico. Dito isso, conclui-se que não há qualquer aspecto que possa crer que o recorrente forme grupo econômico com as demais empresas, ou de que houve fraude na operação societária. Assim, sob qualquer ângulo, não há como sustentar a responsabilidade solidária do BTG. Finalizando, importante destacar que recentemente, no dia 26 de 10 de 2020, sobreveio uma decisão oriunda do TSP, em processo análogo ao presente, a ação de número 20247, 48-2017, 504-0752, que negou seguimento ao agravo interposto pela reclamante por entender que a decisão regional, a qual concluiu que a responsabilidade solidária do BTG diante da ocorrência de sucessão trabalhista estava em harmonia com a jurisprudência do TST, de que o sucessor é responsável exclusivo pelos encargos trabalhistas, salvo quando comprovada a fraude, situação que não foi evidenciada naqueles autos. Por fim, caso vossas excelências entendam pela manutenção da responsabilidade do recorrente, requer-se ao menos que seja analisada a limitação da eventual responsabilidade do banco ao período que se compreende até 10 de 11 de 2015, data da primeira sucessão empresarial. Já que o vínculo de emprego do reclamante com a drogaria perdurou do mês 2 de 2014 até o mês 6 de 2016. Sendo assim, dessa tribuna virtual, venho requerer a reforma da sentença de origem a fim de que seja o recorrente Banco BTG absolvido da condenação solidária que lhe foi imposta.
Dessa forma, finalizo aqui minha sustentação. Muito obrigado. Então, doutor Douglas, pela sustentação organizada, analisando os temas de maneira que ficou fácil entender. Apesar do chiado, doutor Douglas, não tem mal porque o senhor era a primeira da tarde, mas se tiver muitas sustentações com chiado, nós vamos chegar ao final da tarde demolidos, exaustos, mas como o senhor foi a primeira, não tem mal o chiado. Então, bem acordado. Não tem mal. Sendo a primeira, assim, se fosse a segunda, a terceira, tinha mal, mas sendo a primeira do dia, não faz mal. E com um cafezinho, estamos bem acordados, deu para ouvir. E o senhor falou de maneira bem organizada, deu para entender o que o senhor falava. A questão do acionista minoritário. Se fosse só acionista minoritário, eu concordaria com o doutor, mas aqui tem uma situação toda curiosa. Ali o doutor chegou a mencionar uma transferência formal, o voto menciona isso, inclusive com essa expressão formal, drogaria mais econômica passou para MOVES em novembro de 2005, sem que fosse passado o valor de 44, uma situação toda curiosa, complexa. Na verdade, o nosso direito do trabalho tem dificuldade de acompanhar a complexidade da vida econômica. Por isso, há quem diga, isso o voto não trata aqui porque o contrato é anterior, até 2016, como o doutor mencionou. Há quem diga que a reforma trabalhista ampliou o conceito de grupo econômico. Eu não tenho aqui o autor, mas mais de um doutrinador já disse isso, e o voto não trata disso porque o contrato é anterior, é 2016. Mas há quem diga que a nova lei da reforma trabalhista ampliou o conceito de grupo econômico, porque a vida econômica é muito mais rica do que o nosso artigo 9º, 10º e 448. Mas, enfim, a situação aqui é toda curiosa, eu menciono outras decisões da turma, o voto foi elaborado antes dessa decisão do TST, não recordo de ter conhecimento da decisão recentíssima que o doutor menciona. A função do reclamante tem alguma relevância, porque era subgerente, ou seja, tratava de questões, e que envolve essas empresas todas, e a questão de delimitação, eu não vejo que seja oportuna, não recordo aqui se o voto chega a tratar disso, mas eu não considero adequada a limitação, porque a complexidade do entrelaçamento entre as empresas é grande. Não é o primeiro voto da turma, menciono outro aqui, mantenho o voto negando o provimento. Em segundo lugar, a admiradora Madalena. Presidente, eu acompanho integralmente o voto e mais os fundamentos que Vossa Excelência exarou agora. Nós já examinamos essa mesma matéria inúmeras vezes. Eu estou vendo que o voto cita dois processos nos quais eu atuei como relatora. Como não aconteceu nada de novo para que altere a nossa convicção, eu acompanho integralmente. Senador Gilberto. Presidente, meus cumprimentos ao doutor Douglas, advogado que tentou muito bem as teses da empresa, do Banco Pactual, no caso, mas eu tenho outro processo aqui, do qual sou relator. Mais adiante trataremos a matéria. Eu convijo com os argumentos aduzidos no voto condutor e acompanho. Houve um aporte de recursos que fez com que a Brasil Farma impulsionasse a atividade da drogaria mais econômica, né? E posteriormente, no malogro do empreendimento, essa empresa, a primeira reclamada, a drogaria mais econômica, foi vendida por um preço simbólico, deixando à deriva a solvência dos créditos trabalhistas, né? E a Justiça do Trabalho tem que se preocupar com essa nova realidade econômica dos empreendimentos voláteis, e se esse empreendimento, se o investimento feito pelos grupos econômicos ou pelos bancos, como é o caso desse banco de fomento, for responsável pela atividade econômica, ela tem que ser responsável também pela solvência das obrigações, especialmente as trabalhistas, de parte dos beneficiários por esse empreendimento.
porque não teria o porte, não teria a dimensão que teve sem esse investimento. Então, acompanho o voto condutor, integralmente. Então, aprovado. Obrigado pela companhia e presença, doutor Douglas. Agradeço pela atenção, uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Obrigado. Continuamos, Wagner. Processo 0020-730-33, sustenta a doutora Priscila pelo Banco Santander. Doutora Priscila. Doutora Priscila. Não está presente. Não está presente a doutora Priscila? Isso. Manteve hoje pela manhã? Esteve antes aqui já, agora, de tarde? Esteve e manteve. Pediu alguma coisa? Disse que tinha outra sessão? Alguma? O 2 não. Não teve observação nenhuma. Então se convenceu. Julgamos, então, né? Julgamos. Aqui se deferiu a 7ª e a 8ª. Além da 8ª, se manteve a jornada da sentença. E a novidade aqui, diferente, é a gratificação especial de 15 mil, algo pouco comum. O resto são vários deferimentos, mas tudo questões habituais. Então, é importante aqui a 7ª e 8ª e essa gratificação especial de 15 mil. Primadora Madalena. Acompanho. Primador Gilberto. Também acompanho. Então, aprovado. Só, se me permite, presidente, Sim. Dagmar declinou, já que ela... Não, mas eu acho que não, velho. Já que ela pediu e não veio, declinou. Declinou. Não seria, não compareceu se ela não tivesse tido acesso ao dispositivo com o devido respeito. Acha mesmo? Claro. Bem procedido, sim. Se me permitem, excelências, aconteceu isso comigo um tempo atrás, eu ia declinar, mas daí tinha outra parte, estava em dúvida, acabei não entrando depois e acabou que eu fiquei como ausente, e eu levei o Banco Bradesco deu uma chamada em mim. Então, eu acho que seria uma boa mesmo. No seu caso... Foi na terceira, no seu caso, doutor? Não, acho que não. Acho que foi na 5ª. O ausente é desinteresse, né? Isso. E o declinou é porque entende que serve. Tá na média. Fiz constar que declinou, então. Tá bem. Passamos para o 5, não é, senhor presidente? Tá bem. O terceiro e o quarto serão retirados de pauta. Né? Conseguiu uma nova data, né? Oi, boa tarde. Eu sou do quarto. A doutora... Mariane Bernardi de Oliveira. Doutora Mariane. Presidente, a ideia é adiarmos para o dia 28 de abril. Tá. Doutora Mariane, 28 de abril, pode ser? 28 de abril. Só para confirmar, é o Juarez contra Elster, 21385? Isso mesmo. Não, calma. Esse é o 4, Juarez contra Elster. Não, calma. O 4 é Juarez contra Elster. Sim. Tá. 28 de abril. O voto está quase finalizado, faltou 1 ou 2 itens só. Tá, certo. 28 de abril, então, mantenha a minha sustentação para dia 28. Ótimo. Obrigado, viu? Boa sessão. Só uma observação, vai ser mesmo assim feita a intimação ou não? Advogados presentes já ficam cientes. Tá bom, então. Obrigado. Passamos para o 5º da pauta. Processo 0021-155-48, sustenta pelo recorrente reclamante o Dr. Marcelo Munhoz Scherer e Dr. Leonardo Vasconcelos pelo Banco Santander. Quem fala primeiro? Vamos ver o 5, se não houve
Se me permite, Dagmar, o sindicato ele apresentou recurso adesivo, então eu acredito que seja Então, o doutor Leonardo Vasconcelos Lins Fonseca sustenta pelo banco. Se me permitir, presidente, tenho sustentado e tem sido acolhido aqui nessa turma que a condição de adesivo não altera, porque o regimento não distingue. Fala primeiro o reclamante, independente do recurso, se principal o adesivo, depois o reclamado. Ao menos o regimento não distingue. Então, primeiro o doutor Marcelo ou declina. Primeiro o doutor Marcelo ou declina. Eu vou sustentar, então, doutor Fraga. Tá. E só vamos ver, o doutor Leonardo está aí? Estou presente, senhor presidente. Tá, o senhor vai sustentar depois, doutor Leonardo? Sim. Tá, então primeiro o doutor Marcelo. Estou com a palavra, doutor Fraga? Sim, senhor. Sim, senhor. Me pergunto se está chiado ou não, preciso me preocupar. Não, perfeito. Então tá. Começando, então, eu cumprimento nessa primeira sessão novos embargadores, serventuários, colegas aqui presentes. Feliz de iniciar mais um ano nessa tribuna virtual aqui. Excelências, aqui é uma questão relativamente simples, que vossas excelências estão cotidianamente enfrentando, que é o enquadramento da jornada de um grupo específico de bancários vinculados a um cargo específico do banco reclamado. Nesse caso específico, eu me dou o direito de crer, excelências, que ele é um caso ainda mais simples, porque normalmente, eventual dificuldade do enquadramento se dá em cargos vinculados a, digamos assim, a gerência média, cargo de gerente de relacionamento, que na maioria dos bancos atende uma carteira de clientes de pessoa física ou jurídica, ou cargos de administração dentro de uma agência. Apesar de, obviamente, nós enfrentarmos essa discussão, inclusive nesses cargos, nesse caso em específico, o que se discute é o enquadramento da jornada de assistentes comerciais. E, em princípio, a própria nomenclatura facilita um primeiro exame. Eu, de forma objetiva, tendo em vista a quantidade de processos na pauta, vou me restringir única e exclusivamente ao depoimento da preposta, que é esclarecedor. Ela deixa bem claro qual é o núcleo de atividades exercidos por esse cargo. Não tem procuração, não tem subordinados, sequer carteira de clientes. É uma atividade de suporte aos gerentes de relacionamento, o que permite concluir, então, que são atividades meramente burocráticas, sem a capacidade de assunção de risco em nome do banco reclamado, o que, por certo, levando em conta que a jornada de 8 horas visa enquadrar uma exceção de empregados, que, obviamente, esse cargo, tratando-se de atividades burocráticas, permite o enquadramento no caput. E no que se refere aqui, doutora, ao nosso recurso adesivo, a postulação se deu no âmbito da adoção do protesto interruptivo de prescrição. A origem entendeu que não existia objeto, o protesto não envolvia o pagamento da 7ª e 8ª hora por estabelecer diferenças de horas extras não pagas. E por isso não estaria, então, vinculado o pagamento da diferença de hora extra em decorrente do enquadramento da jornada. O que, no meu ponto de vista, é equivocado, excelências, porque, por óbvio, que a partir do momento em que eu declaro que a jornada daquele empregado, daquele conjunto de empregados, era uma jornada de 6 horas, e ele trabalhou 8, existiram 2 horas extras laboradas e que não foram corretamente remuneradas. Por via de consequência, o protesto, então, ele abrange horas extras também em decorrência do enquadramento equivocado, não só pelo não pagamento de horas extras eventualmente registradas ou até mesmo de horas extras não registradas. Fato é que a 7ª e 8ª hora, em decorrência da condenação imposta, se transmutam em horas extras. E se elas não foram pagas, por óbvio que elas estão abarcadas por esse protesto. É nesse sentido, então, que eu faço as minhas ponderações, excelências. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Doutor Leonardo. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos que compõem essa egregia turma,
representantes do Ministério Público, serventuários, colegas advogados, ao meu colega doutor Marcelo Scherer, que me antecedeu dessa tribuna virtual. O ponto que destaca, excelências, não é nem particularmente o mérito em si. Eu não vou aqui enfrentar uma jurisprudência que vem se cristalinizando ao longo do tempo, mas eu trato de um ponto que eu considero ser de extrema relevância e que merece, sim, a reflexão de vossas excelências. A sentença condena um banco em parcelas vincendas. E a condenação em parcela vincenda pressupõe um entendimento de que aquela situação ela é imutável, e não é o que de fato se observa. Isso eu coloco, senhores desembargadores, em vista do fato de que as partes elas entabularam convenção coletiva, especialmente a convenção coletiva 2022, ela já traz aquilo que foi avançado entre o Sindicato dos Bancários e os bancos, tanto é que a convenção coletiva 2022, que colacionei aos autos, foi retirada do próprio site do Sindicato dos Bancários, o pressuposto de que o enquadramento no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, de acordo com aquilo que ficou acertado entre sindicatos e bancos, por força do artigo 611-A da CLT, é meramente um pressuposto objetivo, qual seja, o pagamento da gratificação de função. As partes chegaram ao denominador comum que não há mais que se discutir a questão do reconhecimento ou não da fidúcia, da averiguação se as atribuições detêm ou não confiança bancária especial. A partir de agora, basta que a instituição bancária pague a gratificação de função para que o funcionário seja reconhecido como aquele que labora na jornada de 8 horas, prevista no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Diante dessas circunstâncias, senhores desembargadores, me parece de fato ser o caso de uma revisão desse posicionamento da sentença em virtude da condenação em parcelas vincendas, tendo em vista que as partes entabularam um acordo livremente pactuado, inclusive consta a exposição de motivos, que eu também colacionei aos autos. Isso aí é do final do ano passado, e esse recurso foi interposto no início do ano passado, no que diz respeito a essa possibilidade, a essa nova formalidade, que é o mero cumprimento de uma questão objetiva. Pago a gratificação de função, logo reconhece que o cargo é de confiança bancária. Não existe mais o critério subjetivo. Então, diante dessas circunstâncias, senhores desembargadores, eu peço vênias para que a sentença seja reformada e o recurso do banco provido no particular. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Cumprimento o doutor Marcelo, doutor Leonardo, trazem questões de alta complexidade. Antes disso, o cargo assistente comercial, por isso voto com toda a convicção, não faço nem a ressalva em algumas funções. Os doutores têm visto, o doutor Marcelo tem visto, dependendo do cargo, quando é um cargo com peculiaridades maiores ou mais elevados, eu até faço uma ressalva, acho que a desembargadora Madalena também tem feito, o desembargador Gilberto não recordo, e ressalvando a situação específica de cada um. Nesse aqui nem faço essa ressalva, porque assistente comercial, a convicção é grande pelo deferimento das horas. A questão do protesto, estava vendo a sentença aqui, acho que o tema é diferente, por isso mantenho essa questão da prescrição. A questão das parcelas vincendas, inclui vincendas também. Eu não estou dizendo, doutor Leonardo, que seja para toda a vida e todos os tempos e tempos. Algum dia, se modificar a lei, que quase foi modificada há pouco tempo, se acontecer alguma situação muito excepcional, mas não é uma simples norma coletiva. Por enquanto, parcelas vincendas, sim, né? Não está dito aqui para todo e sempre, mas se tiver alguma questão mais relevante, uma mudança de lei ou coisa do tipo, né? Por isso mantenho o voto, mas reconhecendo que os doutores trouxeram questões com alta indagação. Segundo a votar, desembargador Gilberto. Presidente, desembargadora Madalena, eu vou pedir vênia aqui nesse caso para modificar o meu entendimento inicialmente de acompanhar o voto do relator, porque fiquei em dúvida quanto a essa questão da prescrição levantada pela tribuna, né, e eu vou pedir vista desse processo para refletir sobre os argumentos colocados da tribuna,
pelo advogado Dr. Marcelo Munhoz Scherer, não obstante as bem sustentadas razões do Dr. Leonardo Vasconcelos Fonseca. Também vou refletir sobre os dados levantados da tribuna por parte da reclamada, pelo reclamado Banco Santander. Quero refletir um pouco mais sobre esse processo. Tá. É o primeiro processo que eu enfrento essa questão, ao que recordo, que enfrento essa questão do protesto em relação ao reenquadramento quanto às horas extras da atividade de confiança. Pois não, desembargador? Já que vamos adiar, vamos examinar tudo. Essa norma coletiva que o doutor Leonardo menciona, de quando que é, doutor Leonardo? Salvo o melhor juízo, senhor presidente, posso estar equivocado, é do final de setembro de 2020. O recurso foi interposto em março. Pois então isso não foi, isso é matéria nova, né? Peço licença. É posterior à contestação. Posterior ao recurso. Eu considerei, assim, eu não dei uma maior relevância para a situação nova trazida da tribuna, pelo fato de que nós temos uma posição de que a reforma trabalhista ela se aplica só para os novos contratos. Exatamente. Parece que, em relação aos efeitos dessa sentença, num primeiro momento, me pareceu que não sofreria impacto desses fatos posteriores. Exatamente. Se senhores me permitirem uma questão de ordem... Mas eu não afasto, acho que podemos discutir todo o processo. Vamos ver. Sim. Diga, doutor Marcelo. Não, só porque veio à tona essa questão, doutores, em princípio, quando se tem a questão de parcelas vincendas, qualquer alteração de fato, de direito, pode ser discutido uma ação específica futuramente, porque nós nem tivemos acesso a essa nova convenção coletiva no seguinte sentido, de interpretar a tese que o banco está levantando na presente manifestação. Eu posso entender que é para ações anteriores não se aplica, como nós já eventualmente suscitamos isso por razões. Então, discutir a aplicação talvez tenha que ser numa ferramenta jurídica adequada, onde se possa fazer a discussão, então, de que se limite as vincendas até aquele fato, a gente fazer o contraditório daquela decisão, saber qual é a abrangência da ação. Pois é, e o doutor Leonardo trouxe isso no seu recurso, ou quando que o senhor trouxe, doutor Leonardo? Na realidade, senhor presidente, a norma coletiva ela é posterior ao recurso, mas como a condenação em parcelas vincendas... Então, aonde que o senhor trouxe isso? Em petição. Solta? Sim. E o doutor Marcelo teve vista? O doutor Marcelo teve vista? Não vi se foi aberta a vista para ele, imagino que não, senhor presidente. E até não sei de como eu me manifestaria, doutor Fraga, porque... O senhor, depois da sessão, o senhor veja essa petição do doutor. Mas, de qualquer maneira, a matéria não tratada nem na defesa, nem no recurso, né? Sim, mas isso não impede, doutor Marcelo, veja. Porque não, claro que não. Claro que eletrônico, todo mundo pode olhar o processo ao mesmo tempo. Senhor presidente, apenas para trazer um ponto de esclarecimento, até para que não fique parecendo que aqui qualquer tipo de ausência de boa-fé, ninguém substitui isso, mas a intenção é demonstrar transparência também com Vossa Excelência, com o doutor Marcelo, é que o entendimento que nós temos é que isso se trata de um fato novo, um documento novo que surgiu e vai interferir, pode interferir no deslinde do feito, razão pela qual trazemos ao conhecimento do colegiado. Tá bem. Bom, doutor Marcelo, se quiser se manifestar, pode. E o desembargador Gilberto pediu vista inicialmente pela questão da prescrição e protesto. Nós vamos examinar tudo. Fica para aquele dia 28 de abril, Dagmar? Sim, 28 de abril, presidente. Tá, doutores Leonardo e Marcelo? 28 de abril. Obrigado, doutor Fraga. Agradeço, senhor presidente, senhor desembargador, desejo a todos uma boa tarde. Peço licença para desligar. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, doutores. Processo 0020-107-02, sustenta doutor Antônio Castro, que declinou. Está presente, doutor Castro, já saiu? Acredito que declinou. Tá. Então, está aqui o deciso, o segundo advogado Gilberto. Acompanhe, presidente. Número 6, advogada Madalena. Acompanhe. Então, aprovado o número 6.
André Ier Liquid. Processo 0020-427-21, sustenta Dr. Fabrício Palma, que declinou. Da Fundação. Dr. Fabrício sustentaria pela Fundação. Tá. Segundo, o desembargador Gilberto. Acompanho. Desembargadora Madalena. Também. Isso aqui é aquela questão da jornada. O que são trabalhadores da Fundação e o que são trabalhadores do município. Está bem complicado. Não é. Mas... acho que o voto menciona até o Supremo. Aprovado 7. Processo 0020-471-83, sustenta Dr. Tiago da Cunha, pela recorrente reclamada Randon Implementos. Não está presente. Então, o voto é esse. Danos morais, 10 mil. Segundo, o desembargador Gilberto. Acompanho. Desembargadora Madalena. Também. Aprovado. Processo 0020-642-73, sustenta Dr. Rômulo, pelo reclamante. Presente? Sim, presente. Boa tarde. Boa tarde. Estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Sim. Primeiramente, boa tarde, senhora desembargadora Maria Madalena. Feliz com a notícia da vacinação da sua mãe, eventuários da Justiça, colegas advogados. Esse caso em tela é um caso de um CRVA que o titular foi afastado por decisão do Tribunal de Justiça para averiguação de conduta a respeito da administração dele. Neste período, foi ajuizada a ação, a presente reclamatória, com um pedido de rescisão, pagamento de verbas rescisórias e dano moral. Ocorre, excelência, que nesse período que o titular da serventia ficou afastado, ele continua respondendo com o patrimônio dele. Ele só fica afastado e a parte líquida que o interventor que está na administração reparte a parte líquida com o tabelião afastado. E a sentença de origem condenou o reclamado, o primeiro reclamado, a todos os pagamentos, todas as verbas rescisórias, como saldo de salário, 13º, 2 períodos de férias em dobro, férias proporcionais, FGTS com multa de 40%, multas do 467 e do 477, além de dano moral de R$ 3.000. Ocorre, excelência, que aqui, tanto no saldo de salário, por exemplo, se verifica que a reclamante já havia recebido a integralidade do salário do mês de maio de 2019, como pode-se observar na folha 31 do documento ID 8AA-B037. Já quanto ao período de férias, em dobro que o reclamado foi condenado, no momento do afastamento do primeiro reclamado, as férias ainda nem haviam sido vencidas, bem como a condenação nas férias de 2017 e nas férias proporcionais. Na época, o tabelião interventor, ele que teria o prazo de concessão das férias, até porque em nada se alterou em relação à atividade da reclamante. A reclamante continuou prestando seu serviço,
na mesma função, no mesmo local, não teve alteração nenhuma. A única alteração que teve foi a parte da administração da serventia, que passou a ser administrada pelo tabelião interventor e não pelo tabelião reclamado nesta ação. Isso aí pode se observar a partir da folha 20 deste mesmo documento que eu acabei de citar, o ID 8AA-B037. Além disso, a portaria 40 de 2002 do DETRAN estabelece que o tabelião e o administrador, que no caso aqui é um CRVA, né, que eles têm a parte do cartório e a parte do CRVA, que o substituto tem que responder como se titular fosse, bem como a Lei 8935, que é a Lei dos Serviços Notariais de Registro, no seu artigo 36, diz que quando o substituto não pode exercer o cargo em virtude da suspensão, é nomeado interventor, e o interventor responde pelo cartório como se titular fosse. Então, caso superada a parte da ilegitimidade que a gente sustenta, que, na verdade, quem deveria estar respondendo essa ação era o tabelião interventor, não o reclamado senhor Evaldo, até porque desse valor que é oferido com a administração do tabelionato e do CRVA, o interventor ele tem direito, ele tem que administrar, pagar todas as despesas do cartório, e durante o prazo da intervenção é dividido a renda líquida entre o interventor e o afastado. Então, Excelência, acredito que essa sentença aí merece reforma, porque não podemos falar em verbas rescisórias se não houve a rescisão do contrato. O contrato continuou válido, perfeito, vigente, com as mesmas condições anteriormente destacadas. Apesar disso, o primeiro reclamado, foi condenado a saldo de salário, sendo que ela recebeu todo o salário do mês que houve, do mês de maio de 2019, que nesta ação o reclamado foi condenado ao saldo de salário. 13º proporcional, que ela recebeu ao final do ano na época exata, né? Na época que é exigível. Períodos de férias que não foi vencidos, o reclamado pagou em dobro ainda. Além de férias proporcionais, multa de 40%, e quiçá falar em multas do 467, já que nós estamos falando, se pleiteia legitimidade e as verbas não têm nenhuma verba incontroversa, então não se aplica, ao nosso entender, a multa de 467. Também na mesma forma do 477. Já quanto ao dano moral, o reclamado foi condenado em R$3.000, sob o fundamento de que o inadimplemento, o alegado inadimplemento, que não houve inadimplemento nenhum, sendo que a reclamante recebeu as verbas trabalhistas no momento exato, não houve não houve nenhum inadimplemento por parte do reclamado. Ele só foi afastado da serventia. Foi por conta do inadimplemento e da perda de emprego. Esse foi o fundamento da decisão. O dano moral foi a perda de emprego, sendo que a perda de emprego não houve. Não houve perda de emprego nenhum. Além do fato da petição inicial ter só falado em férias 2015, 2016 e 2017. Não, desculpa, 2016, 2017 e 2018. E a sentença condenou o reclamado ao período de férias 2015 e 2016. Então, a nosso sentir, o período de férias 2015 e 2016 é extra petita, já que não houve o pagamento e, além de ser um pedido inédito, que não definiu exatamente o período exato das férias requeridas.
Acredito que era isso, senhores. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Doutor, cumprimento pela sustentação. A vereador Gilberto, vereadora Madalena, eu mantenho o voto, mas a situação é um pouquinho mais complexa do que eu estava imaginando. O cliente do doutor é o anterior titular. Isso. É o que foi afastado. Ele foi afastado e foi nomeado um interventor, no caso. Vereador Gilberto, vereadora Madalena, eu mantenho a convicção da responsabilidade do cliente do doutor, mas como a situação é mais complexa do que eu imaginava, eu estou pensando em adiar para examinar mais um pouco. Eu acho bom, presidente. Eu concordo. Eu também fiquei em dúvida, estava constrangido de pedir uma segunda vista aí num número tão reduzido de processo, mas estava me angustiando a falta de elementos aqui, digamos, de congruência entre o que nós estávamos discutindo e o sustentado da tribuna. Eu estava quase pedindo vista, mas eu acho bom que o senhor retire. Até eu ia fazer um comentário. É o primeiro caso que eu tenho conhecimento de este tipo de intervenção, porque nos cartórios do Registro Civil, etc., nós já temos enfrentado com frequência a intervenção ou a não substituição, a nomeação de um interino. Agora, aqui é o primeiro. Que a questão que se levantava, primeiro, em relação à ilegitimidade, decorre da teoria da asserção, né? Em relação ao Detran, não seria responsável pelo CRVA, do qual ele é mero credenciador, né? E se trata de intervenção, o responsável, em tese, é quem o nomeou, que é o Estado. Veja bem, não aprofundamos a discussão. Vereador Gilberto, vereadora Madalena, o doutor fez a sustentação muito bem, me convenceu da complexidade do caso, mas não me convenceu de mudar o voto. Sim, eu entendi. Só que... E o novo titular faz parte da ação? O novo titular justamente, faz parte? Não, foi o que eu procurei, não consta. No polo passivo, no polo passivo não estão Evaldo e o Detran. Né? E o CRBA como terceiro. O interventor não consta. Não. Seria uma nomeação, uma denunciação da LIDE. Essas intervenções de terceiro não são obrigadas, como regra, né, no processo de trabalho. Mas então nós não vamos ter saída na próxima sessão, porque se um novo titular não faz parte do processo... eu tenho uma solução. Que talvez... Eu tenho uma solução. Vamos fazer a conciliação. Que ele se diz... é que o reclamante, ou melhor, que o senhor Evaldo, que é o seu cliente, doutor. Isso. Ele se entende que não é responsável pelos débitos trabalhistas, entendido, de um determinado período em que o CRVA esteve com o interventor. Nesse período seria responsável o interventor, pelo que entendida, do aduzido. Correto? Se me permite, então, sim. Não é bem uma questão processual da ilegitimidade, e sim o fato de não ser o devedor, não? A limitação? Desses créditos. Mas eu não vi essa discussão colocada dessa forma, pelo menos, no que nós estávamos discutindo. Acho que podiam conciliar ainda. Ainda dá tempo. Sim, ouvir o doutor quer falar. Sim, se me permite, as duas teses levantadas. A ilegitimidade, por causa decorrente da sucessão, inclusive eu juntei alguns decisões do TST nesse sentido, e superada essa óbice é quanto ao pagamento, a exigibilidade de pagamento pelo primeiro reclamado, que seria o meu cliente, que ele foi condenado para, além de ser de férias, de saldo de salário que ele contribuiu nesse período que estava sob intervenção, ele continua, ele ainda tem direito ele ainda é titular da serventia, apesar de afastado. Então, fica só a parte líquida, o interventor assume todas as obrigações do escritório, exerce a atividade, e a parte líquida, eles 50% dividem pela metade.
Conforme ser improcedente, né, doutor? Foi julgado improcedente já o inquérito? Caso venha a ser julgado, dividiria a parte líquida, não seria? Não, é durante o período da intervenção. Caso seja julgado procedente a intervenção, improcedente a intervenção, como o senhor falou, aí o interventor ele é obrigado a devolver os 50% que ele teve para o titular. Os 50%... pouquinho diferente, me parece. O Estado, no caso, é o Tribunal de Justiça que seria o responsável, que ele só daria esses 50% se julgado improcedente, ou melhor, procedente o inquérito. Senão ele não dá. O interventor ele fica limitado ao teto constitucional. A sua retirada, ele não retira de imediato 50%. Ele depende do resultado do inquérito em relação ao seu cliente. Não, aos 50% que fica com o interventor, sim. Os 50% da parte... É limitado ao... Não. A retirada dele é limitada ao teto. Se tiver excesso do teto e for julgado procedente, o inquérito é que será dado 50% para o interventor. Para o interventor. Perfeito. Exatamente. Exatamente isso. Mas da parte do cliente, sim. Mas, de qualquer forma, esses valores, mesmo por outra ótica que a gente olhe, já seria pago duas vezes. Porque, por exemplo, do saldo de salário, ela recebeu, e do 13º, ela recebeu do interventor, que pagou na época, que pode até ser analisado na folha 31 do documento ID 8AB037, bem como fomos condenados agora. O primeiro reclamado foi condenado ao pagamento de saldo de salário. Doutor, com a vênia do relatório, nós não podemos examinar documento nessa fase, eu já fiz tentação. Não, desculpa. Não, dia 28. Era só para... Vai ser retirado aí do... Dia 28. Vai ver tudo é novo. Tá, doutor? Dia 28. 28 de fevereiro? Não, 28 de abril, né? 28 de abril? Tá. Né, Degmar? 28 de abril? 28 de abril, doutor. Tá, doutor. Tá bem. Obrigado pela atenção. Uma boa tarde, uma boa Obrigado sessão. pela presença. Obrigado. O processo 10, nós pulamos a requerimento do advogado. Tá. O Ministério Público concordou, a gente explicou para o procurador, doutor Luiz. Doutor Luiz? Bergman já fez contato. Tá. O advogado... Foi adiado ou foi... Não, o advogado está na outra turma, pediu para se esperar um pouco, porque ele estava tendo sustentação na outra turma. Pode ser, doutor Luiz, Fernando? Eu volto num minuto. Não tem problema, sem problema nenhum. Tá. Apregoamos o 11, então, senhor presidente. Só espera que a baronesa saia um pouquinho ali. Pois não. Sim, depois apregamos o 11. Tá bem. Nossa.